Oi, pessoal. Eu sou o Júlio, sou um dos organizadores do Plantão na Capital. Esse é o nosso primeiro momento. Era para ser uma live, só que a gente teve algumas questões técnicas que a gente não conseguiu resolver a tempo. Mas, de qualquer forma, a gente está gravando isso daqui para liberar no dia 17 mesmo, tá? Para vocês. Então, neste primeiro momento, a gente está fazendo lives gratuitas cada dia com 2 temas. Em geral, a aula de cada tema gira em torno de 30 minutos. A intenção é ser uma introdução a esses temas, mas já dar uma base necessária para a gente viver as simulações mais na frente no curso, entender os casos realistas que a gente trouxer para discutir, para que as trocas de experiências sejam mais proveitosas. Porque de parte teórica passiva, ou seja, sem a sua participação, no curso, no treinamento, só vai ser essa. Só vão ser esses 4 momentos aí, 4 horas mais ou menos de interação, né? O resto é tudo ativo, é troca de experiência, pergunta, é simulação de caso, é trazendo questionamentos sobre casos reais, exigindo, assim, de vocês um pensamento de escrita de prontuário, de coleta de informação de anamnese, de realização de exame físico, porque é isso que a gente é cobrado na urgência nos plantões de porta, né? Celeridade para reconhecer os pacientes simples e mandá-los para casa, seja com atestado, com medicações, com afastamento. Reconhecer gravidades, aqueles pacientes que, embora não estejam em processo ativo de complicação, mas que têm diagnósticos que podem evoluir com complicação, que são os médio casos, aí, por exemplo, a nefrolitíase, que a gente tem que pensar na possibilidade de uma infecção ou de uma obstrução. E, de fato, os pacientes que já estão cursando com gravidades, aqueles que têm alterações de sinais de alarme, sinais vitais evidenciando sinal de alarme, né? E para os quais a gente precisa tomar condutas imediatas, diagnósticos imediatos, tá? Então, essa primeira aula vai ser sobre os protocolos de urgência atualizados. Não teria maneira mais importante de começar do que falando daquilo que, se existe, é porque salva vidas. Ou seja, internacionalmente, sumidades dos assuntos se reuniram e definiram que, no mundo todo, precisa-se conduzir tal diagnóstico da mesma maneira. Lógico, cada serviço vai ter nuances diferentes de atuação, mas é padronizado, internacional. O médico que não conhece, o médico que não pratica, está praticando erro médico. Assim, tentei procurar outra maneira mais amena de dizer, mas de fato está praticando erro médico e não tem como ser defendido, tá? Então a gente precisa começar com isso. Deixa eu só organizar aqui o layout, pronto. Vamos lá. Protocolos de urgência atualizados. Se existe, se é um protocolo, é porque salva vidas. E se você não seguir, você está arriscando vidas, inclusive sob pena de perder o CRM. O apoio institucional que a gente tem para a produção desse conteúdo é da Apsen, que é uma indústria farmacêutica que tem várias linhas de produto aí que são utilizadas na urgência e emergência e que tem um forte vínculo aí com a educação médica continuada. Pois bem, falar sobre protocolos e não começar com a CLS assim, é bem complicado. Porque a CLS é o protocolo mais difundido, mais reconhecido internacionalmente. Várias escolas médicas pagam para os seus alunos já saírem com o ACLS e vários colegas já durante a graduação, finalzinho ali do internato, vão para centros de referência fazer o ACLS. Mas o que é o ACLS? Se você não escutou, você não fez medicina. Você pode até não saber profundamente o que é o ACLS, mas você tem que ter escutado, tá? O ACLS é um conjunto de atitudes que facilitam, agilizam o diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória e facilitam, agilizam as condutas que são verificadas pelas evidências de que revertem essa parada cardiorrespiratória, tá? E aí, basicamente, o que precisa ser feito no contexto hospitalar, ou seja, medidas avançadas de recuperação, de ressuscitação cardiopulmonar, é o que versa o ACLS. Esta aula é uma apresentação sobre os protocolos, ou seja, tudo que você escutar aqui você precisa se aprofundar para que você vá fazer os seus plantões de porta de maneira mais segura. Segura tanto para os seus pacientes quanto para você mesmo, tá? Então, não tem como eu aprofundar sobre o ACLS aqui. Lógico, no curso vai ter aprofundamento com simulações,
com casos reais, mas e até com recursos adicionais, os fluxogramas da CLS disponibilizados em PDF, enfim, são recursos adicionais para quem vai investir. Mas neste momento preciso falar sobre 3 coisas da CLS. Primeiro, RCP se tornou a prioridade máxima. Antes, até pouco tempo, até a última atualização do CLS, primeiro pensar em choque. Então, primeiro verificar ritmo e então verificar a possibilidade de dar um choque. A gente tem 2 ritmos chocáveis, o famoso FV e TV, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, tá? O que acontece? Demorava-se tempo para fazer RCP procurando o desfibrilador, verificando o ritmo e perceberam com os estudos que já iniciar imediatamente as compressões de alta qualidade foi o que mudou o prognóstico do paciente, seja em sequela neurológica ou cardíaca, seja em vida, ou seja, morbimortalidade. Então, ao invés de ficar procurando desfibrilador e ver se o ritmo é chocável ou não, você tem que imediatamente começar a fazer compressões de alto padrão. O que são compressões de alto padrão? 5 a 6 centímetros de aprofundamento do tórax, com retorno completo desse tórax e mantendo uma frequência de 100 a 120, famoso Staying Alive. Siga cantando, ou batendo pé, ou alguém batendo palma, alguém estalando os dedos, para que você fique sempre na mesma frequência. É a maneira de salvar vida, é a maneira de salvar cérebro e coração, antes mesmo de verificar se tem ritmo chocável ou não, tá? Segundo ponto da atualização são os vasopressores. Assim, a dose e o momento foram revisados. Não dá para eu me aprofundar exatamente em que momento que se dá a dose e tal, porque são N situações. Tem a situação em que o ritmo é chocável, tem a situação em que o ritmo não é chocável. Então, é um fluxograma que você precisa ter acesso. Se você não pagar o curso, você precisa pesquisar lá, porque é do domínio público. A CLS revisado 2025, 2024, 2025, né? E aí você vai ter os fluxogramas, procure em português, às vezes a Sociedade Brasileira de Cardiologia já até atualizou e traduziu, tá? Mas você vai ter acesso para entender em que momento você como líder ou você como atuante ali numa parada cardiorrespiratória vai indicar tal droga, adrenalina, dobutamina, dopamina, enfim, qual droga que você vai indicar em qual momento da parada, tá? Terceiro ponto da CLS, algoritmos simplificados para arritmias. Antes, os algoritmos eram meio truncados. A pessoa que, assim, não tinha tanta revisão desse protocolo acabava se perdendo. E aí, o que é que aconteceu? Houve uma simplificação do protocolo de arritmia, tanto para identificar quanto para aplicar as condutas indicadas para cada caso. Se é um ataque à arritmia, é QRS alargado ou estreito. Se é uma bradiarritmia, quais são as características ali? Qual é o tipo de bloqueio que você está... Tem bloqueio ou não tem bloqueio? Qual o tipo de bloqueio que está sendo percebido? Enfim, tudo depende ali de como é que você identifica rapidamente. Então, o protocolo veio para atualizar justamente. Bradiarritmia, você faz o quê? Como é que você interpreta? E qual a medida mais urgente que você tem que fazer? Taquiarritmia da mesma maneira. Qual a forma ali que está se apresentando aquela taquiarritmia para que você tome a melhor conduta? Esse foi o maior ganho. No curso, como eu estou falando, a gente já libera esses recursos para as pessoas que pagam, recursos extra com PDF muito esclarecido, com fluxograma de atendimento. ATLS, o outro famoso, né? É um pouco mais caro, então poucas pessoas têm essa certificação do ATLS, mas muito é treinado desde a faculdade como é que atende, o famoso ABCDE. E aí tem a nova atualização, né, que é o XABCDE. Mas, assim, a rigor, o X muito pouco percebido nos plantões de porta. Por quê? Porque o X é a lesão exsanguinante, é um atendimento pré-hospitalar, ou seja, o paciente tem uma lesão que está jorrando sangue e que precisa de uma conduta imediata, porque senão ele nem chega no pronto atendimento, né? O cara que está na porta desses serviços particulares, que é o nosso foco aqui no Plantão na Capital, muito pouco vai ter acesso
pacientes com trauma grave. Geralmente chega o polirralado e geralmente chega o paciente que já teve um atendimento prévio em outro hospital e está vindo transferido para um segmento de atendimento, sendo que os primeiros atendimentos lá de estabilização, de reconhecimento de lesões graves já foram realizados, tá? Você precisa saber, o ABCDE já é mastigado, mas você precisa saber documentar muito bem o que você avaliou rapidamente. Então, se você sabe que no A, você olha vias aéreas, eu até esqueci de colocar aqui, mas olha vias aéreas e cervical, você vai precisar documentar muito bem no seu prontuário que olhou vias aéreas, as vias aéreas estão pérvias, sem ruídos que prejudiquem a ventilação, que prejudiquem a respiração, a passagem do ar, e também o paciente chegou como? Com ou sem colar cervical? Se chegou com colar cervical, o paciente tem alguma alteração ali que indique a manutenção do colar cervical e a realização de exames mais profundos? Ou se chegou sem colar cervical, o paciente está em risco de descompensação da cervical e eventual lesão alta ali da medula pela ausência do colar? Então, vamos me colocar no seu prontuário como você recebeu o paciente, qual a medida que você tomou. Breathing, respiração. Então, basicamente, você narrar como é que está a parte ventilatória e respiratória desse paciente. Quantas incursões por minuto, tem ruído, não tem, murmúrio vesicular está presente, não está, como é que está ali o tórax, está expandindo adequadamente, tem uma expansão anômala só de um lado, tem a abolição de murmúrio vesicular, enfim, descreve muito bem esse exame que você foi doutrinado a fazer. Por quê? Porque internacionalmente disse para fazer dessa maneira, ABCDE. Tudo aquilo que é feito e não é notado no prontuário, o juiz, o perito, a família entende como não feito. Então, você já se dedicou a aprender sobre a TLS, já se dedicou sobre aquele paciente para fazer a avaliação. Se você não descreve isso, você entra numa cilada, porque você fez tudo, apesar de ter feito tudo, eventualmente o paciente cursou com mau desfecho, mas você não anotou adequadamente, então é como se você não tivesse feito. Circulation, se avaliar a parte cardiovascular desse paciente, bulhas, pulsos, tem atrito pericárdico, tem sinais de hemopericárdio, tem sinais de derrame pericárdico, tem sinais de hipotensão, de taquicardia, de paciente com lesão hemorrágica interna que não está sendo vista, tudo isso tem que ser descrito. Pressão nos 2 membros, descrição de como é que estão os pulsos nos 4 membros, descrever como é que está a frequência cardíaca, se o paciente está pálido ou não, está corado ou não, enfim. Disability é fazer um exame neurológico rápido, ali basicamente se resume em escala de Como de Glasgow, modificada com a reflexo pupilar, tá bom? Verificar se o paciente já demonstra ali algum déficit focal mais rápido, e basicamente é isso. Exposure, basicamente despir buscando lesões nesse paciente. O paciente tem alguma lesão? Descreve essa lesão já na chegada, porque é muito importante você descrever para sustentar os seus próximos passos. Ah, o paciente tem escoriações ou uma fratura exposta em perna direita. Você precisa deixar documentado que pediu um raio-x e que naquele raio-x veio tal alteração e que mediante tal alteração você fez tal conduta, comunicou tal especialista e seguiu de tal maneira aquele paciente. Mas tudo começou com o quê? A percepção de que havia ou não uma lesão. Então, tem que despir o paciente. Ah, mas esse paciente já vem encaminhado de outro serviço. Você vai fazer tudo do zero. Por quê? Aquele outro serviço finalizou o prontuário dele. Todo desfecho que o paciente tiver vai ser sob o seu domínio. Você é o responsável pela primeira avaliação desse paciente. Nos hospitais de maior porte, de maior responsabilidade, tem algo chamado Protocolo Londres, que é o quê? Depois que tem um desfecho ruim, avalia-se onde foi que houve falha para que aquele desfecho fosse corroborado. É basicamente analisar em que momento os buraquinhos do queijo suíço se alinharam para que o desfecho acontecesse. Então,
você precisa documentar muito bem o que você viu, o que você avaliou, o diagnóstico que você fez e a conduta que você tomou. O ATLS eu coloquei aqui mais para rememorar que você precisa saber toda a sequência, seguir a sequência e documentar muito bem. Então, vamos lá. Falando sobre documentar muito bem, eu deixei aqui uma descrição do atendimento padrão ao trauma, tá? Inclusive no curso, a gente libera esses modelos de atendimento para que você copie e cole, adequando ali para a situação em que você está atendendo. É uma maneira de acelerar o seu atendimento sem perder pontos importantes, sem comer bola em pontos importantes. Vamos lá. HPMA é importante você dizer se o paciente veio por meios próprios ou pelo SAMU. Se está em maca rígida e com colar cervical. Por quê? Se veio por meios próprios, já denota uma lesão de menor grau ou um atendimento prévio ineficiente. Por exemplo, o SAMU atendeu e liberou esse paciente, mas ele vem por meios próprios, às vezes com uma fratura exposta. Acontece. Enfim, maca rígida demonstra uma boa imobilização. Colar cervical, preservação de cervical de estruturas nobres, né? Vítima de quê? Um acidente em moto versus auto. Você vai descrever qual foi o causador das lesões do paciente. Há quanto tempo aconteceu o acidente e descrever alguma coisa que demonstre, assim, a gravidade ou não do trauma. Por exemplo, não houve mortes, não houve lesões exsanguinantes, não havia sangramento de grande monta no local, segundo o relato do paciente. Ponto 2. Isso aqui é como chega, assim, chegou o paciente, você já descreve isso. Às vezes, se você não consegue nem, em alguns prontuários eletrônicos, você não consegue prescrever as primeiras coisas para o paciente, os primeiros suportes para o paciente, sem que escreva nada no prontuário. Então, assim, de via de regra, o que eu escrevo é isso. Paciente comparece trazido por tal, ou então por meios próprios, dessa maneira, vítima de tal coisa, encaminhado direto para observação. E aí descrevo como conduta que procedo com a avaliação primária ao paciente e prescrevo medidas de suporte. Ponto. Já deu ali para salvar a primeira evolução, você já descreveu ali, já deixou registrado o horário em que você recebeu esse paciente, que você foi avaliar, e você já consegue prescrever ali algumas medicações para dor, mesmo que depois você cancele essas medicações por depois perceber que o paciente tem alergia, mas você já deixa algumas prescritas ali, alguns suportes, por exemplo, acesso venoso, monitoração, raio-x, tomografia, você já deixa ali pedido, por quê? Porque você já agiliza, né? Mesmo que depois que você avalie direitinho o paciente, seja um polirralado, tem alergia a tal medicamento, você só vai cancelando, mas os primeiros exames, condutas, você já tomou ali. Vamos lá. Paciente queixa-se de trauma de mídio direito e trauma cefálico sem capacete, evoluindo com dor, edema e limitação funcional em membro superior esquerdo, bem como cefaleia. Ou seja, você disse onde aconteceu o trauma, quais os mecanismos de defesa daquele paciente durante o trauma, o clássico, acidente de moto, em perguntar se teve uso de capacete ou não. Não teve uso de capacete, alto risco de lesão crânioencefálica, tá? Evoluindo com dor, edema, aí você vai descrever o que o paciente tem. Primeiro o que o paciente sofreu, depois o que o paciente tem. O paciente queixa-se de dor em tal lugar, tem edema em tal lugar, queixa-se de limitação funcional em tal lugar. E ponto fundamental, depois de você descrever tudo que o paciente relata, tudo que o paciente queixa, você tem que descrever tudo que ele não tem ou que ele não teve. No trauma, principalmente se teve trauma crânioencefálico, é fundamental você deixar documentado se teve alterações de nível de consciência, porque isso sugere ou afasta lesões neuronais, lesões neurológicas, tá? Nega sonolência, náuseas, vômitos, alteração do nível de consciência, perda de consciência ou memória transitórias, alterações visuais, motoras, sensoriais e de fala. Nega ainda dor cervical. Por quê? Você está negando tudo de gravidade neurológica, tanto acometimento crânioencefálico quanto acometimento de cervical. Quanto questionado ativamente, nega quaisquer outras queixas. Isso daqui é uma maneira de você dizer que você pesquisou outros sistemas e não tinha nenhuma queixa ativa do paciente, tá? Mas lembre, tudo aquilo que é muito importante, você tem que deixar documentado
nega exatamente essa coisa muito importante, ou então refere, relata, queixa-se exatamente dessa coisa muito importante. Por quê? Mesmo que você coloque genericamente, quando questionado ativamente, nega quaisquer outras queixas, um perito, um juiz pode abrir esse teu prontuário e dizer assim, mas o que exatamente ele negou? Porque se você não documentou que ele negou tal coisa muito importante, como é que sua conduta não foi pesquisar essa coisa muito importante com o exame? Por exemplo, se eu não digo que o paciente não teve sonolência, perda de consciência, como é que eu estou respaldado para não solicitar uma tomografia para esse paciente? Se eu não deixo descrito que não tem nada na anamnese do paciente que justifique que não tenha uma lesão neurológica a se pensar nesse momento, como é que eu estou respaldado por não solicitar uma tomografia? Então, aquilo que eu não anoto, não existiu, não perguntei, tá? Então, tudo que é muito importante, você deixa descrito ipsiliter. Exame físico, vamos lá. Ao exame físico, a gente descreve primeiro a avaliação primária, né? O famoso ABCDE. E aí, como eu já tinha falado para vocês agora há pouco, eu tenho que descrever tudo que eu avaliei, como o paciente chegou, todas as lesões que eu percebo, todos os sinais vitais. Inclusive, faltou uma coisinha de eu colocar nesse slide, que no E é importante eu medir a temperatura e também no D é importante medir o destro. D de disability, né, que é neurológico, e dentro do neurológico a gente tem que medir o destro do paciente, tá? Então, lembrando, inclusive, já é uma atualização que eu consegui fazer junto com o Dr. Henrique no material que vai para o pessoal que investiu, né? Enfim, mas vamos lá. No A, descrever viária pérvia, presença ou ausência de colar cervical, presença ou ausência de prancha rígida. No B, descrever um exame físico pulmonar mesmo, a via, o funcionamento da ventilação, né? Muro vesicular presente em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios, com 18 incursões respiratórias por minuto, 98 de saturação. No C, outra coisa que tem muito importante colocar é a pressão nos dois membros, para a gente deixar documentado que não há lesão que comprometa vasculatura de um membro em relação ao outro, tá? Então, pressão arterial nos dois membros, assim como na dor torácica, no pico hipertensivo, são outras situações muito relevantes em que a gente tem que colocar pressão em ambos os membros, tá? Frequência cardíaca, batimento, descrever se está rítmico e irregular. Rítmico é manter mesmo aquelas bulhas em dois tempos, com, assim, mais ou menos o mesmo tempo entre um e outra. Irregularidade se refere à relação entre a frequência e o pulso, tá? Pulsos periféricos, sempre 4 pulsos, 2 radiais e os 2 pediosos. Para quê? Para a gente demonstrar que a perfusão está similar, tá regular em ambos os membros, tá? E aí descreve, palpáveis, cheios, rítmicos e regulares. Beleza. D, de disability, neurológico, escala de como de Glasgow, pupilas isofotorreagentes e pesquisar a presença de déficits focais. Aí lembra, déficit visual, déficit motor, sensitivo, déficit de coordenação, enfim, buscar de toda forma alguma maneira de localizar uma lesão neurológica, tá? Letra E é exposição, verificar no paciente de maneira geral se ele tem alguma lesão visível. Vamos lá, sem escoriações visíveis, sem sinais de TCA grave. Aí a gente vai pensar, quais são os sinais de TCA grave? Eu até descrevi aí no restante do exame físico, que já é escrito numa avaliação secundária, ou seja, não é preciso que você descreva tudo isso antes de ir passar as primeiras condutas para o paciente. Geralmente, o que eu faço, como falei para vocês, escrevo uma linha ali do que aconteceu, como que ele chegou, para onde ele foi encaminhado e qual o mecanismo de lesão, atendo, já coloco os primeiros suportes do paciente a exames, atendo, volto, descrevo a primeira avaliação, descrevo quais exames que eu estou realmente mantendo, quais suportes que eu realmente estou mantendo uh, e qual medicação estou prescrevendo para o paciente de fato, reavalia o paciente com mais calma, já pedindo para maqueiro acelerar a ida para o exame de imagem, se o paciente estiver estável,
conversando com as meninas da enfermagem para já gerar a medicação do paciente, ser aplicada com celeridade, para que ele não fique sofrendo com dor. Aí eu volto, reavalio, vejo de fato se tem alguma questão mais importante ali que eu não percebi na avaliação primária. E aí, depois dessa avaliação assim mais minuciosa, eu volto para escrever o restante do exame físico. Aí que eu coloco ausência de sinais externos evidentes de TCE de maior gravidade. Equimose periorbitária, que é a famosa máscara equimótica do guaxinim, os dois olhos arroxeados, tá? Que evidencia fratura de base de crânio, assim como a equimose retromastoide, que é o famoso sinal de Battle, ou Battle, enfim, que aí é a equimose, o roxinho atrás da orelha. Fístula licórica ou fístula ou saída de líquido pelo ouvido. O que demonstra? Também fratura de base de crânio. O que é o líquido que a gente pensa em líquido? Um líquido citrino, né? Ou fraturas expostas de crânio. Dá para ver osso, cara, é sinal de gravidade, sinal de impacto muito relevante, trauma de grande energia, né? Descrevo em sequência a ausência de dor à palpação e a mobilização cervical. Neste caso que eu estou relatando para vocês, não teve nenhuma fratura visível. Então, faz sentido eu valorizar a ausência de dor à palpação e a ausência de mobilização cervical, além da ausência de queixa ativa de dor cervical. Por quê? Porque não tem nenhum fator que tire a atenção do paciente da lesão cervical. Por exemplo, se tivesse uma fratura em qualquer outro lugar, o paciente poderia, para estar queixando-se muito de dor, ter uma sensibilidade dolorosa muito importante relativa a esse outro lugar de fratura, sem notar alguma lesão cervical. Então, eu só posso tirar colar cervical, escrevendo que não tem queixa ativa de dor, não tem dor à ausência, não tem dor à palpação, nem dor à mobilização cervical, se o paciente não tiver nenhuma outra lesão. Caso tenha lesão, eu tenho que fazer um exame de imagem para confirmar que não há comprometimento cervical, tá? Exame neurológico mais minucioso, aí eu descrevo, não há lesões neurológicas focais ou déficits focais, sem déficits apendiculares, sem déficits de nervos cranianos. Pode até ser mais preciosista e descrever exatamente quais são as funções pesquisadas neurológicas. No trauma, em geral, não há necessidade, tá bom? E faço um exame físico geral, né? Regular estado geral, que é o exame físico geral, o exame de abdômen, pulmonar e cardíaco, tá? Falando sobre outro protocolo muito importante. Gente, a gente estuda muito na faculdade sobre sepse, pacote da primeira hora, só que é algo muito distante da realidade na maior parte dos internatos. Então, assim, sepse sempre tem que ser pensado, tá? Não espera o paciente abrir choque séptico na sua frente ou na frente de outro colega quando você passar o plantão, quando você mandar o cara para observação, para poder fazer o diagnóstico de sepse. Quanto antes você pensa em sepse, coloca no seu diagnóstico diferencial, antes você toma as condutas que são internacionalmente referendadas, recomendadas, o pacote da primeira hora de sepse é algo difundido, é algo que é cobrado, que as perícias médicas e os processos judiciais batem muito em cima, porque sepse mata muito. E depois que o paciente morre, que deixa os familiares aí à míngua, infelizmente, o familiar vai questionar, mas eu acho que foi um erro médico, porque atrasou, porque não percebeu que estava pálido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estava com infecção, eles falam, infecção no corpo todo, tomou o corpo todo a bactéria, enfim. Você precisa ter um olho clínico, bater o olho e perceber os sinais de uma sepse. O Quicksolva é super sensível. Os meus professores até falavam assim, se subir 3 lances de escada, às vezes um lance de escada, dependendo do condicionamento físico da pessoa, vai ter o Quicksolva positivo. Ou seja, é uma maneira de você sensibilizar o seu exame. O paciente chegou, sinais vitais da triagem, quando há triagem, como é que tá? Você sempre verifica os sinais vitais no seu atendimento, mesmo quando há triagem, tá? Cara, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, não tem outra. Você tem que pensar em sepse. Exceto se o paciente tiver uma lesão sanguinante, né? For vítima de um trauma, que você vai pensar na hemorragia acontecendo que você ainda não percebeu o local, mas está acontecendo. Sears, você viu lá o paciente que tem quicksilver positivo, você já faz uma série de medidas e pede uma série de exames
inclusive o lactato, para verificar perfusão. Sears, basicamente você vai ver inflamação sistêmica comprometendo o funcionamento de alguns outros órgãos, tá? Então, você vai buscar alterações de perfusão que prejudiquem rim, prejudiquem fígado, prejudiquem função pulmonar, e você vai documentar isso para enrobustecer toda uma série de tratamentos direcionados para o paciente com sepsis. Lembrar, Quicksilver positivo, paciente hipotenso, paciente taquicárdico, paciente pálido, paciente mal perfundido, primeira coisa que você tem que fazer é ressuscitação volêmica. O paciente está todo vasodilatado, com o líquido saindo para o terceiro espaço, você vai aumentar a quantidade de líquido, lembrando sempre, esse paciente suporta, porque às vezes a gente recebe na porta paciente com multicomorbidades, com cardiopatia que não suporta líquido, e que se você faz uma ressuscitação volêmica muito abrangente, como diz lá no protocolo da sepsis da primeira hora, você acaba prejudicando o paciente. Então você vai alicotando, ou seja, vai fazendo ressuscitação volêmica importante, mas com alíquotas que permitem você reavaliar esse paciente e a capacidade dele de suportar volume. E antibiótico terapia, gente, é em até 1 hora. Você percebeu que tem sinais que direcionam para um diagnóstico de sepsis, solicitou os exames. Se você está numa UPA, esses exames não vão sair em até 1 hora. Então, você já tem que começar o antibiótico. Se você está num hospital de porte maior, você liga para o laboratório, pede urgência dessas avaliações, principalmente do lactato, de uma gasometria que sai rapidão, e já inicia o antibiótico. Pensou no foco ali, pulmonar, corrente sanguínea, vias urinárias, você tem uma ideia de qual antibiótico você vai usar. Se você não tem, você vai se comunicar com um colega mais experiente, ou você vai conduzir esse paciente para uma observação, para conduzir em parceria com outro colega. Mas, assim, você pode esperar até 1 hora para elucidar o quadro, quando está naquela penumbra. Será se é sepse mesmo, ou se é falência cardíaca? Será se esse paciente só está desidratado, é um idosinho com uma hiponatremia, estava fazendo uso de, sei lá, furosemida, desidratou bastante? Será se esse paciente não tem uma outra situação, tem uma hemorragia, às vezes você não percebeu? Enfim, você tem até 1 hora para pensar nesses diferenciais. Mas, se você tem recurso de laboratório, você urgencia esses laboratórios para em até 1 hora entrar um antibiótico. Se você nem tem recurso de laboratório, não tem por que você ficar atrasando antibiótico. Você tem que fazer o antibiótico, porque aquela dose ali, muito mal não vai fazer, tá? Assim, muito mais bem a gente sabe pelos estudos que o antibiótico precoce acaba sendo o essencial, tá? Síndrome Síndrome coronariana aguda. Abordagem atualizada, né? O que aqui a gente precisa lembrar? Dor torácica que direciona para uma síndrome coronariana aguda, aquela dor perfil A, perfil B, ou melhor, dor tipo A, tipo B, né? Que é a dor ou definitivamente, ou muito provavelmente anginosa, você tem que abrir um protocolo e seguir à risca esse protocolo, porque você pode estar diante de um infarto ou de uma lesão pré-infarto, tá? Uma lesão importante. Então, tem que solicitar o ECG em até 10 minutos do seu atendimento, idealmente da chegada do paciente, mas há serviços em que não há triagem e que o paciente chega na porta com você. Então, você tem que ser célere o suficiente para pedir o ECG em até 10 minutos. Outros exames que são fundamentais. Raio-X de tórax para avaliar o quê? Esse paciente já está com derrame pleural, o coração falhou e está tendo congestão pulmonar, extravasamento de líquido com derrame pleural, ou mesmo só congestão pulmonar que prejudica a ventilação desse paciente, que pode fazê-lo descompensar, e, obviamente, os marcadores. ECG em até 10 minutos, raio-x de tórax quando for possível, se não for possível o paciente ir, assim, tá tão grave que não consegue ir na sala de raio-x, já fala para vir fazer o raio-x no leito. E marcadores, a troponina ultrassensível com um pedido de urgência no laboratório é fundamental. 2. Antiagregantes. Tem que fazer? Cara, se é dor tipo A, tipo B, já dá as 300 miligramas de IAS. Aquela dose
ela, exceto se tem as contraindicações lá, discrese sanguínea importante, alergia, úlcera ativa, enfim, as contraindicações que no curso a gente vai fazer tudo isso, assim, um protocolo bem organizado para vocês, aulas bem ilustradas para vocês. Se não tem nenhuma contraindicação, a dor é muito típica, já entra com antiagregante, tá? Qual antiagregante? Inicialmente com a S, porque ele que muda a mortalidade. Depois, ao longo da elucidação com o eletro, você consegue perceber se esse paciente realmente está infartando ou não. Aí você agrega um clopidogrel, ou você deixa para o paciente ir para o CAPT, né? E reperfusão. Você tem que ter o olhar muito rápido. Esse paciente tem possibilidade de ir para angioplastia no meu serviço? Tem serviços em Teresina, por exemplo, São Marcos, o HTI, que ele já vai fazer angioplastia rápido. Mas tem serviços que não tem como o paciente respeitar aquele prazo de 120 minutos para estar fazendo o cateterismo, e aí você tem que fazer a trombólise, idealmente, em até 30 minutos, tá? Então, você acelera tudo ali do primeiro atendimento, do ECG, da percepção sensível de uma alteração coronariana, e você já decide junto com a equipe. Tem possibilidade de angioplastia rápida em até 120 minutos da chegada? Não. Então já vamos preparar todo mundo aqui para fazer trombólise, entre em contato com o cardiologista de sobreaviso, com telecardiologia. De síndrome coronariana aguda é isso. Você tem que estar bem sensível, reconhecer dores típicas, solicitar o protocolo de ECG em até 10 minutos, raio-x sempre faz parte, marcadores avisando ao laboratório. Ah, estou numa UPA, não tem marcador, tem eletro e raio-x. Já olha rapidão esse eletro, já faz uma anamnese, enquanto está rodando ali o eletro, você já faz uma anamnese assim, mais organizada, pensando em quê? Cara, vou ter que transferir esse paciente, vou ter que ligar para o SAMU, para o paciente, para você pegar esse paciente aqui e levar para um lugar onde faça trombólise ou faz angioplastia. Ou então, leve esse paciente para a sala vermelha, você precisa transferir esse paciente para fazer uma trombólise, às vezes, em UPA. Tem algumas UPA modelo que já tem trombólise, tá? Falando em trombólise, tem que pensar em AVC, tá? AVC, tempo é cérebro. Da mesma forma como no infarto, na RCP, tempo é coração, no AVC, tempo é cérebro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é documentar, reconhecer as lesões, as alterações neurológicas que esse paciente tem, os déficits que esse paciente tem. Fez isso, segundo ponto, verificar a pressão do paciente. O paciente está com pressão muito alta. Será que esse paciente está com AVC hemorrágico? Será que esse paciente tem condições de passar por uma trombólise? Será que eu preciso baixar de maneira um pouco mais rápida essa PA do paciente para indicar a trombólise? Então, o paciente se apresentou com déficit agudo. Você vai colocar o AVC como uma das possibilidades. Você tem que reconhecer quais são esses déficits de maneira objetiva, para que você dê uma pontuação para esse déficit. Poucos lugares fazem trombectomia aqui em Teresina. Eu acho que nenhum lugar faz trombectomia. Mas trombólise, quase todos os hospitais particulares fazem, tá? Então, você tem que estar atento que o paciente tem uma janela de trombólise, 4 horas, estendida 4 horas e meia. Poucos serviços fazem aquele wake-up stroke, ou seja, o paciente não foi visto bem na noite anterior e aí vai ser visto já com déficit na hora que acorda. Então, aí já perdeu janela. Assim, talvez no São Marcos consiga fazer os protocolos de ressonância lá para estender a janela de trombólise, mas, assim, o basal é 4 horas e meia, tá bom? Então, o paciente já tem um tempo para se deslocar para o hospital desde o início da alteração aguda do neurológico dele, né? Então, você tem que correr percebendo rapidamente quais são as lesões que aquele paciente pode ter, baseado em quais os déficits neurológicos que ele tem. Já faz uns sinais vitais ali rapidão, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. O paciente tem alguma outra lesão? Não tem? Segue para um protocolo de verificar se está apto ou não a fazer trombólise, tá? Tem as contraindicações que, novamente, assim, é repetitivo dizer, mas no curso a gente vai deixar um protocolo bem organizado, fluxograma, como você vai seguir, contraindicações da trombólise, como fazer. Em geral,
Quem faz a trombólise é o médico mais experiente do plantão, tá? Então, vai para a sala de semi-intensiva, vai para a sala de observação, e lá o médico responsável é quem procede com a trombólise. Mas a indicação da trombólise, você não só tem que perceber e indicar, mas deixar documentado que naquele momento você está encaminhando o caso para a realização da trombólise. Lógico, trombólise é feita quando você sabe que o paciente não tem sangramento na cabeça. Então, o que você faz entre medir a pressão e fazer a trombólise? Pedir uma tomografia de crânio sem contraste. A única finalidade da tomografia de crânio sem contraste, num contexto em que você suspeita de AVC, é definir: é um AVC com sangramento ou é um AVC sem sangramento? Se for sem sangramento, aí você dispara toda uma série de condutas pensando em trombólise. NIH é uma sigla que possivelmente você já escutou. Eu queria dizer que certamente você já escutou, mas possivelmente você já escutou, porque a gente sabe que os cursos, assim, têm suas nuances de dificuldades, né? Às vezes quem ordena o curso não consegue arranjar estágio que o paciente tem acesso, ou que o interno tem acesso a pacientes que tenham AVC, enfim. Mas NIH é um formulário, é um documento internacionalmente padronizado para você verificar rapidamente lesões neurológicas no paciente. E aí, você dá a pontuação daquelas lesões para que o quadro global do paciente seja objetivado. Esse paciente tem gravidade tal, porque o NIH dele deu tanto. E aí ele está, por conta desse valor de NIH, por conta dessa classificação, dessas lesões que ele tem, ele está apto a passar por tal tipo de tratamento. Porque às vezes há tratamentos com risco, a trombólise tem risco, a trombectomia tem risco, então o paciente tem que estar apto a esse tratamento mediante a gravidade das lesões que ele tem e pela possibilidade de reversão dessas lesões. Crise asmática, a gente já está amenizando aqui o clima, né? Mas o paciente com crise asmática, ele te deixa também com uma certa taquicardia, uma taquipneia. Por quê? Ele vai chegar, na maior parte dos casos, só com aquele sibilo, com aquela respiração um pouco mais superficial e com taquipneia, né? Taquicardia, taquipneia. Mas pode ser que o paciente chegue com aquela asma grave, com frase entrecortada, com tórax mais silencioso, com poucos murmúrios, com poucos sibilos e uma descompensação franca. Então você tem que saber muito bem o que você vai fazer para esse paciente. Broncodilatador é imediato. E aí você tem as opções. Não temos mais salbutamol gotas, ou seja, não há mais como a gente fazer, pelo menos a aerolim, tá? Não há mais como a gente fazer inalação com salbutamol. Mas a gente ainda tem o Atrovent, que é o brometo de pratrópio, que é para esses casos que vão para a urgência mesmo. Então, o que eu costumo fazer? Já deixo a aerolim puff e o ipratrópio inalação. Dose básica, eu deixo, a depender da gravidade do paciente e do peso dele, ali um puff a cada 10 quilos, tá? Se o paciente está mais ou menos bem, um puff a cada 10 quilos. Se o paciente está mais ruim, 1,5 a cada 10 quilos. Se o paciente está grave, 2 a cada 10 quilos. Sempre lembrando que o topo é 10 puffs a cada ciclo, tá bom? E aí lembra, 10 puffs, 3 ciclos, intervalos de 20 minutos. E o ipratrópio, eu guardo 30 gotas de ipratrópio, que é o Atrovent, né? Fazer inalação também. Eu deixo sempre com sorinho, tá? Porque a paciente melhora, o familiar vê que realmente tem alguma coisinha ali, não é só as gotinhas, enfim. Sempre deixo 30 gotas, repetir 3 vezes em 20 minutos de intervalo. E corticóide sistêmico? Então, iniciar precocemente ou não? A gente sabe que no contexto da asma, o corticóide ele vai ter função de melhora a partir de 6 horas. Então, você precisa iniciar precocemente, mas a via de administração não necessariamente precisa ser venoso. O paciente não está com frase entrecortada, não está com gravidade importante.
Tem via oral patente, então você prescreve ali o corticoide via oral, a prednisona, tá? Paciente não tem via oral patente, então você vai ter que prescrever EV, metilprednisona, hidrocortisona, tá bom? Metilprednisolona, desculpa. Inicia precocemente, mas sabendo que o efeito vai ser percebido lá por volta das 6 horas. Então, não tem diferença entre fazer VO e EV naquele paciente que tem via oral patente. Anafilaxia. Outra coisa que tira do sério, assim, porque são raríssimos os casos de anafilaxia, mas quando vem, descompensa o plantonista, né? O que é anafilaxia? 2 ou mais sistemas acometidos de forma aguda em razão de uma reação alérgica. Urticária é pele, angioedema é vaso, dispneia é pulmão, hipotensão é vaso, tá? Cara, tem urticária e angioedema, já tem 2. Então, você já vai pensar em anafilaxia. Paciente tem dor abdominal, é vaso, é isquemia, é diminuição da perfusão da vasculatura abdominal. Paciente tem, assim, falta de ar, não consegue respirar direito e tem urticária. Cara, esse paciente está evoluindo com anafilaxia. Já deixa prescrito e preparado e orientado o paciente da possibilidade de fazer epinefrina. Não perde tempo. Não vai esperar com a hidrocortisona, mas a loratadina ou a prometazina que você deu. Não. Você vai deixar preparada a epinefrina. O paciente cursou com gravidade, 2 ou mais sistemas acometidos e anafilaxia, ponto. Dá a dose ali de 1 miligrama de epinefrina, meio miligrama de epinefrina e pronto, tá? E outro ponto são os suportes que esse paciente vai precisar, né? Então, o paciente já se apresentou com 2 sistemas comprometidos, você já faz tudo para ele, já pede tudo, deixa documentado no teu prontuário. Estou pedindo suporte de oxigênio, acesso venoso calibroso, preparo epinefrina para o caso de ser necessário. Todos os protocolos recomendam não atrasar a adrenalina, tá? Então, percebeu, 2 ou mais sistemas, adrenalina. Ah, mas o paciente não sei o que, não sei o que. Meu filho, é o que o protocolo diz internacionalmente? Você está respaldado. Lógico, antes você vai falar ali para o paciente já para alinhar as expectativas. Olha, você está cursando com uma alergia mais grave, mais importante, que está cometendo mais de um sistema, ou mais de 2 ou mais sistemas, pode cursar com gravidade muito importante de te levar ao óbito, com falência do coração. Então, a gente precisa aplicar a adrenalina, vai ser no músculo, porque é a melhor maneira de ser aplicado no adulto, e você, justamente para que você tenha uma melhora mais significativa e mais rápida. Pronto, orientou o paciente vai entender, o familiar vai entender, e você já deixou ali preparado toda a equipe também. Intoxicações, assim, intoxicação, cara, a gente entende muito pouco. E quanto menos a gente mexer, melhor. O que a gente precisa fazer? Dar suporte para o paciente, reconhecer rapidamente que é uma intoxicação, entender qual foi o mecanismo de intoxicação e qual o agente causador. Vou ficar pensando em antídoto, pesquisando na internet? Não, não vou ficar pesquisando na internet. Vou pesquisar se eu preciso botar carvão ativado para descontar. Não vou pesquisar. Você vai anotar todos os dados, há quanto tempo teve a intoxicação, com o quê, e vai mandar no CITOX, que é o quê? O Centro de Intoxicações. O do Piauí nunca responde, nunca atende. Você vai mandar no do Ceará, que é o mais perto, organizado, atende com boas condutas. Eles podem ficar insatisfeitos porque a gente manda? Podem, mas a gente é médico, precisa tomar conduta, a gente não conhece dos intoxicantes todos e não sabe os antídotos, quando é indicado, quando não é indicado, descontaminação quando é indicado, quando não é. Enquanto a gente aguarda a resposta, o que a gente fica fazendo? Faz soro, faz inalação com soro, mantém suporte de via aérea observando aquele paciente monitorizado, deixa preparado um suporte de oxigênio se eventualmente ele precisar com máscara não inalante, tá bom? Então, você precisa se cercar de suporte para esse paciente e tudo, como eu estou falando até agora, deixa descrito. O paciente chega assim, há tanto tempo de exposição a tal agente,
Entro em contato com o Citox e inicio medidas de suporte, tais. Aguardo discussão do caso com o especialista em intoxicação. Monitorizo o paciente em leito e reavaliações contínuas. Você descreve sua conduta de maneira respaldada, tá? Da mesma forma, intoxicação por tentativa de autoextermínio com ingestão de múltiplos comprimidos ou aplicação de alguma substância. Da mesma forma, suporte, conversa com o especialista e mantém esse paciente monitorizado. E você de olho nesse paciente. Basicamente foi isso. Passamos pelos principais pontos, acabamos passando um pouco do previsto, né? Mas os pontos de protocolos internacionalmente reconhecidos que são orientados você conhecer e aplicar rapidamente, tá bom? Os protocolos a gente vai deixar documentado, vai deixar para acesso dos colegas que investirem no treinamento. Vamos deixar também outros recursos de fluxograma, de discussão de casos, de simulações também, de maneira rápida, de bater o olho, de saber o que fazer, checklists do que não pode esquecer, tá bom? E se preparem para a próxima sessão. Por hoje, desta aula, é isso. Valeu!